Pare por um minuto agora e pense em uma pessoa, na pessoa que talvez mais te marcou durante a sua jornada de vida. Na sua adolescência, na sua infância, na sua juventude. Uma pessoa que foi realmente muito importante, que te encorajou na vida. Uma pessoa, aquela pessoa que te ensinou, aquela que teve que sempre ali atrás das cenas, te apoiando e torcendo por você. Pense nessa pessoa agora. Talvez essa pessoa seja a sua mãe, ou talvez foi o seu pai, ou talvez um tio, um professor, um treinador, um amigo, não sei. Perceba que essas pessoas que te marcaram e está na sua lembrança até hoje é porque elas acreditaram em você. Elas foram as primeiras pessoas a acreditar em você quando nós mesmos, ou você mesmo, não acreditava em você mesmo. Quando nós não acreditávamos em nós, que éramos capazes de enxergar algo além, que poderíamos ser capazes. Talvez não conseguimos enxergar um futuro diferente do que nós estávamos vivendo. Agora, por que eles nos marcaram? Eles nos marcaram porque eles acreditaram em nós. Diga assim, acreditaram em mim. E o que acontece principalmente quando foi que eles acreditaram na gente? Quando nós falhávamos. Quando errávamos, eles iam lá e falavam assim, continue, você pode melhorar, você irá além. Não, e mesmo quando nós falávamos assim, eu não consigo, eu não nasci para isso. Não é? Mesmo quando nós tínhamos esse tipo de fala, essas pessoas estavam lá e eles acreditaram em nós, nos encorajaram e nos impulsionaram a ir além. Por isso que essas pessoas nos marcaram. Por isso, o título da mensagem de hoje é Eu acredito em você. Eu acredito em você. Sabe, há algo sobre a nossa visão, a visão da nossa casa Oxygen, uma cultura sobre a nossa casa Oxygen que é acreditamos em segundas oportunidades. Este lugar é um lugar de segundas oportunidades. Por isso eu quero que você abra o seu aplicativo na Bíblia da versão que você preferir, que você achar melhor, ou acompanhe conosco na projeção. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19, diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Jesus pergunta para eles, quem vocês estão dizendo que eu sou? Perguntou Simão Pedro, e Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu em seguida, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, ou por nenhum ser humano, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, olha o que ele diz aqui, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderá vencê-la. Olha agora esse detalhe importante, eu darei a você as chaves do reino dos céus, tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus termina essa fala dele diretamente direcionando a palavra a Pedro. Agora perceba que Jesus está fazendo aqui. Para quem ele está falando? Pedro. E quem era Pedro nesse exato momento? Era uma pessoa extremamente temperamental, inconstante. Ele se irava com facilidade. Ele era impulsivo e falhava muitas vezes. Teve uma das vezes que ele falhou tanto que ele foi se intrometer, falar o que não devia. Jesus disse para ele assim, para trás de mim, Satanás. E em outro momento, antes de Jesus ser crucificado, ele nega Jesus, no momento mais importante de Jesus, ele nega Jesus. Agora, nesse momento que ele era temperamental, que ele era impulsivo, que ele falhava demais, Jesus olha para ele e fala assim, essa revelação que você teve, não foi carne ou sangue, mas foi o Pai que te revelou isso. Ou seja, isso me diz uma verdade, que você não precisa ser perfeito, para Deus te dar uma revelação plena. Segundo, todos nós estamos em uma jornada, e ele olha para Pedro e diz o quê?
Pedro, sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja. E aí ele diz algo incrível. Ele fala, eu estou te dando uma autoridade, que tudo que você ligar na terra será sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ele dá autoridade para Pedro. Ele está falando isso para uma pessoa que está na jornada. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você pensar e refletir comigo. Talvez você que está online em uma das nossas plataformas assistindo aqui online, digite aqui para mim qual é a sua opinião nos comentários. Se você tivesse um legado, se você tivesse uma missão a nível global, que você não pudesse falhar, e você estava buscando pessoas que você pudesse confiar, que seriam parecidas com você, você confiaria numa pessoa que negaria você ou estaria falhando dessa forma, impulsiva, falhando, que negava você na última hora? Você confiaria a ela essa missão? Não. Mas foi exatamente o que Jesus fez com Pedro e Ele fez comigo e com você. Ele acreditou em mim e em você quando ninguém mais acreditava. Por isso a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa mensagem é, quando Ele acredita em você, a primeira coisa que Ele faz, Ele te faz saber que Ele acredita em você. Ele vai te fazer saber. Jesus, Ele não só acredita em nós, Ele não só fez isso com Pedro, Ele nos faz saber, Ele fez Pedro saber. Por isso, Ele nos encoraja a compartilhar o que Ele está fazendo em nós. Jesus não só acreditou em Pedro, olha esse texto, Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7. Havia Jesus ressuscitado, e antes da crucificação, Pedro nega Jesus. E olha o que ele diz, depois que ele ressuscita: não tenham medo. Ele disse, vocês estão procurando Jesus, o anjo diz, né? Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado, Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde vocês haviam colocado. Agora olha interessante, o que ele diz? 1, 2, 3. Vão e diga aos discípulos dele Por que ele fez questão de dizer a Pedro? Porque provavelmente Pedro estava como eu e você, afastado, longe, desacreditado, achando que ninguém não teria mais valor. Talvez você está distante como Pedro, achando, puxa vida, eu não vou, eu fui convidado para a festa, todos os discípulos vão, mas eu não mereço estar lá. E aí ele diz, Pedro, você não está entendendo, ele disse para avisar todos os discípulos e a Pedro. Ou seja, ele faz Pedro saber que ele acreditava em Pedro. Jesus escolhe acreditar naquele grupo de pessoas que eram desacreditadas, que segundo alguns estudiosos já haviam sido rejeitados pelos religiosos da época, pelos rabinos da época. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, Jesus, ele não nasceu cristão. Cristão é todo aquele que segue Jesus, segue a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus não era cristão, Jesus era um judeu. E como um judeu, todo bom judeu, ele guardava os mandamentos, ele praticava os mandamentos de Yahvé, ele estudava a Torá, que eram os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Agora olha que interessante, e o sonho de todo jovem naquela época não era se tornar um jogador de futebol. Hoje os pais, quando o filho fala que quer ser um jogador de futebol famoso, o pai encoraja, o pai leva, o pai encoraja ele, entendeu? O pai fica na beira do campo, rouco, sai rouco de lá, porque ele está torcendo para o filho, ou talvez torce para o filho ser um advogado, um médico, ou alguém, um profissional bem sucedido, o pai está torcendo. Não, naquela época o pai torcia para o filho se tornar um rabino. Porque se tornar um rabino naquela época era alto status na sociedade. Os rabinos imperavam no status naquele lugar. Então o sonho de um pai é que o seu filho se tornasse um rabino. Então como que começava? Existia 3 níveis de aprendizado, que eles entravam numa escola. A primeira escola se chamava Bet Sefer, que chama Casa do Livro, que era para aquelas pessoas de 6 a 10 anos. 6 a 10 anos, só para você ter uma ideia, o aluno, que era o melhor aluno, ele tinha decorado Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. A Torá inteira. E a gente mal tem decorado João 3,16. E se falar para falar rápido, a gente mistura João 3,16 com Apocalipse 2. Quem estava entendendo? Naquela época era assim, e aí tinha uma outra escola, e esses, os melhores da Casa do Livro, eles iam para uma próxima escola chamada Bet Talmud, que era a casa de aprender, dos 10 ao 14 anos. Dos 10 ao 14 anos, ele não só sabia a Torá.
os melhores, e a maioria sabia a Torá inteira decorada, e sabia também os livros poéticos, profetas, os reis, os escritos, os poéticos e os profetas menores, profetas maiores, o Antigo Testamento inteiro. Você tem noção que é um jovem de 10 a 14 anos, ele ter praticamente decorado todos os livros do Antigo Testamento? E aí o que acontecia? Quando ele estava nesse nível, então, ele ia para a próxima escola que se chamava Bet Midrash, que é a casa de estudo. E aqui só ia a nata, os melhores, os CDF. Sabe o CDF? Sabe aquele que senta na primeira carteira? Só aqueles. Entendeu? Só esses que tiravam nota A, nota 10, eram aprovados que iam para essa escola. E nessa escola era uma preparação para se tornarem rabinos. Eles estavam a um passo de se tornarem rabinos. E quando eles estavam nesse passo, eles começavam a olhar o rabino mais admirável, mais respeitável. Tinham vários. E eles falavam assim: eu quero ser como o rabino fulano de tal. Eu vou me inscrever para ser um talmide. O que é talmide? Um discípulo daquele rabino, porque eu vou me tornar como ele. Talmidim é a palavra discípulos, tipo vários, no plural, ok? Então ele queria se tornar um talmide daquele rabino. E esse era o foco dele. E o sonho da maioria dos pais dos jovens de passar era o quê? Que o seu filho se tornasse um rabino, ele seguisse um rabino respeitado, que era considerado, porque isso era uma grande honra, falar assim: meu filho, ele é talmide de tal rabino. Era um status, ele tinha privilégios, ele era honrado. E quando o filho passava na prova do conhecimento, ok, ele ia conversar com aquele rabino que ele queria se tornar o talmide dele, e falava com ele: olha, eu tenho um sonho de ser o seu talmidinho, o seu talmide. E aí o rabino falava assim: então nós vamos fazer uma prova. Olha isso. Aí tinha uma prova de conhecimento, ok? Onde ele ia fazer perguntas para ele, e ele tinha que responder tudo. E se ele fosse aprovado, um só era aprovado. E esse um que fosse aprovado, ele falava assim no final, se ele fosse aprovado: vem e segue-me. E aí quando ele falava isso para esse jovem se tornava oficialmente um talmide. Existia um historiador daquela época lá, um grande mestre de Israel, que dizia que ele falava isso para os talmidins. Era o quê? Ande tão perto do seu rabino, que a poeira dos pés dele cubra você. O que ele está querendo dizer com isso? Ande atrás literalmente do seu rabino. Se ele vai para uma festa de casamento, você vai junto. Se ele vai na sinagoga ensinar a palavra, vai junto e aprenda. Ande atrás dele, que o pó naquela época não tinha asfalto, ok, gente? Não tinha Nike, não tinha Vans, ok? Então era o quê? Vamos dizer com outras palavras, o combustível dos veículos daquela época, dos camelos, dos cavalos, né? Caía no chão, o sol, poeira, secava, sandália de couro. Aí você imagina aquele sandalhão batendo assim com suor, e a poeira deles, você anda tão perto que cobre você. No final do dia você está coberto com a poeira das sandálias do seu rabino. Em outras palavras, ande perto do seu rabino, até que você se torne como ele. Então agora veja o seguinte: o rabino não dava respostas para o seu aprendiz, ele só fazia perguntas. Sempre que o talmide fazia uma pergunta, ele devolvia com outra pergunta. Alguém está lembrando de alguém que fazia isso? E depois ele contava histórias de ensinamentos que eram chamados de parábolas. Alguém está vendo alguma semelhança com Jesus aqui? E aí olha o que acontece onde entra Jesus nessa história. Jesus, ele passa pelo mesmo processo nesses estágios, e com louvor. Por quê, pastor? Porque com 12 anos Jesus estava sentado entre os melhores rabinos, e diz o texto bíblico que ele deixava eles boquiaberto, tamanha sabedoria e conhecimento que um jovem de 12 anos dominava o assunto. Então Jesus passa pelo mesmo processo, e então quando ele tinha 30 anos, ele se tornava um rabino. E quando Jesus é aprovado, que provavelmente falaram assim: agora você é um rabino, aí o que ele faz? Ele faz e quebra o protocolo que era esperado. Porque naquela época os rabinos o que faziam? Os melhores alunos procuravam eles para serem aprovados. Jesus deixa os aprovados, os melhores, e vai atrás daqueles jovens que foram rejeitados, que receberam um não como resposta, e para diante deles e diz: vem e segue-me. Por isso, aí você se pergunta, talvez até hoje você se perguntou, por que Jesus
quando você olha os textos, você vê os discípulos simplesmente quando Jesus chega neles e fala assim: vem e segue-me. Diz o texto que Pedro e João larga a rede que eles estavam pescando e começa a seguir Jesus imediatamente. E eu sempre me perguntei como é que eles largaram do nada, não conhecia Jesus, sabia? Não, muito pelo contrário, Jesus já era conhecido na região. E quando Jesus falou, vem e segue-me, eles sabiam que aquela frase era a mais esperada. Mas em algum momento da vida eles foram rejeitados. E eles estavam trabalhando justamente porque foram rejeitados. E agora vem o mestre dos mestres, aquele que dominava todo o conhecimento, deixa os aprovados, vai atrás dos rejeitados e diz: eu acredito em você. Eu acredito em você, vem que eu vou te fazer um pescador de homens. E então eles imediatamente começam a seguir Jesus. E é isso que está acontecendo aqui. É isso que nós precisamos entender. Ele não busca os perfeitos, mas aqueles que estão dispostos a aprender. Por isso que Jesus disse, não são aqueles que têm saúde, que precisam de médico, mas aqueles que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Segunda verdade que você precisa aprender, Ele acredita em você. Então primeiro Ele faz você saber, se antes nós buscávamos aprovação, agora Ele nos aprova, Ele vai até nós e nos chama. E segunda coisa, Ele acredita em você. Olha o que Ele diz, João 15:16, aí vai fazer sentido para você esse texto, porque olha quando Ele está falando isso para os seus discípulos, João 15:16, vocês não me escolheram, está entendendo? Eu escolhi vocês, e o designei para que vocês vão e deem um fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Isso me encanta em Jesus, que a igreja verdadeira é perigosa para o inferno, e não tem, é aquela que dá a segunda oportunidade, não é aquela que reprova, mas é aquela que acolhe o doente, que chega machucado e ele acredita numa segunda oportunidade. Essa é a verdadeira igreja, e ela é perigosa para o inferno, porque não tem como o inferno parar uma igreja como essa. É a igreja que acredita em você. Deus é um Deus de segundas oportunidades. Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Deus sempre está nos mostrando e demonstrando graça e misericórdia. Então se você é aquele tipo de pessoa que diz que talvez você é um convidado especial e está aqui, que diz assim, a igreja é o último lugar que eu quero estar, já me decepcionei demais com a igreja, eu quero dizer para você, você está no lugar certo. Você está no lugar certo, este é o seu lugar, porque Deus quer te dar uma segunda oportunidade. Talvez você estava afastado por algum motivo, e alguém te convidou para estar aqui hoje. Eu quero te dizer, não foi essa pessoa foi apenas usada pelo Espírito Santo, porque Jesus está dizendo hoje para você, eu acredito ainda em você. Eu ainda acredito em você. Você pode aplaudir a Jesus por essa verdade? Agora, o que nós precisamos saber é que ser verdadeiramente discípulo de Jesus é ser como Ele. A palavra discípulo significa imitador. Imitador. Isso quer dizer que eu vou conseguir imitar literalmente a pessoa, talvez 100% ela, de imediato? Obviamente que não. Quando você realmente quer imitar alguém quer fazer aquelas paródias, aquelas comédias, e eles começam treinando para imitar a voz, imitar o sotaque, imitar o comportamento no palco, não é assim? E assim é nós com Jesus. Não pense você que você veio para a igreja, você vai mudar da noite por dia, você vai andar assim na rua assim, ó, flutuando por aí. Não, você talvez vai ser como eu, que em algum momento no trânsito você vai ser fechado, e você vai ter uma vontade de falar, vai para o céu em nome de Jesus. A esposa às vezes fala uma coisa que você deveria à vontade de... Eu te amo. Entendeu? Você está num processo. Quem aqui está num processo? Levanta a mão. Muito bom, eu fui o primeiro a levantar a mão, então está tudo bem, ok? Ou seja, as pessoas elas não são perfeitas, elas irão falhar. Os discípulos irão falhar, mas elas se tornarão melhores hoje do que foram ontem. O desafio seu é ser melhor hoje do que você foi ontem. E é isso que você tem que entender. Tem uma frase de John Maxwell que eu gosto demais, que eu levo para a minha liderança e para todo momento na minha vida, é: acreditar no melhor das pessoas faz com que elas deem o melhor de si. Faz sentido para você?
Quando você chega em alguém, um funcionário, um filho, alguém, você fala, cara, você demonstra, você não fala da boca para fora, mas você realmente demonstra para ele que você acredita nele ou nela. Vai por mim, ela vai dar o melhor de si. Talvez não é o melhor que você está esperando, mas é o melhor dela. Aplauda, encoraje, porque da próxima vez ele vai dar melhor ainda. Quem está me entendendo? É assim, esse é o processo. Efésios 4, versículo 32, diz assim, ó. Olha o que diz. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. Como? Como que eu sou bondoso? Como que eu sou compassivo? Porque quando a gente fala bondoso, compassivo, o que te vem à memória? Pensa em um instante. Às vezes a gente não sabe como que eu vou ser bondoso, como que eu vou ser compassivo. Ele diz, ó, seja bondoso, compassivo, como? Perdoando-se mutuamente. O que ele está querendo dizer? Mutuamente, perdoem-se mutuamente. Não quer dizer, perdoe eles. Perdoem-se, porque isso quer dizer o seguinte, que o outro vai falhar com você, mas você também vai falhar com o outro. Perdoem-se mutuamente. Aí olha só, ele continua dizendo, assim, aí o padrão estica, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quem aqui já foi perdoado de alguma coisa na vida? Fala sério, aquele perdão. Escute isso, se eu fui perdoado, eu posso perdoar. Porque quando eu não perdoo, estou sendo egoísta demais. Se eu recebi misericórdia, eu posso ser misericordioso. Se eu tive uma segunda oportunidade, outros podem ter também. Vamos ser sinceros aqui conosco mesmo. Todos nós já tivemos sérios problemas na vida. Talvez todos nós já tivemos alguns desastres emocionais na vida. Ninguém aqui começou perfeito. Por isso aqui é um lugar de segundas oportunidades, é para você ter um novo começo, é para nós, e para nós não interessa qual pecado você cometeu em seu passado, não importa com quem você cometeu esse pecado, não nos importa com quem você fez, por quanto tempo praticou, importa para nós o que você está fazendo agora e para onde está indo sua vida agora. Então, muito provavelmente, você vai entrar aqui nessa igreja, se você decidir fazer parte dessa comunidade, porque muito provavelmente você está falando assim nessa hora, nossa, eu sou um convidado especial e eu estou ouvindo um negócio que eu nunca ouvi em nenhuma igreja. Pois é, provavelmente você vai decidir frequentar essa nossa casa, porque esse é um lugar irresistível mesmo, e o que vai acontecer? Você vai ver alguém servindo, você vai ver alguém imperfeito, falhando, vai falar, nossa, mas eu vi essa pessoa servindo lá. Aí você vai falar assim, mas ela está no lugar certo. Diga comigo assim, eu estou no lugar certo. Se tem alguma pessoa perfeita aqui, está liberado para sair. Ok? Ou seja, por isso que aqui é um lugar de segundas oportunidades. O que importa para nós agora é a que direção a sua vida está indo. Aqui é um lugar livre da vergonha e da culpa, porque é um lugar de graça. É um lugar de graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou te dizer algo que talvez você não saiba. Talvez você não saiba. Todo santo teve um passado. E todo pecador tem um futuro brilhante em Cristo Jesus. Por isso, que quando você entrou por aqueles portões, tinha uma placa enorme, nós fazemos questão de que alguém, para não correr o risco, pastor, por que você tem placa lá fora escrito, proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque nós queremos que você seja recebido da melhor forma. Pastor, e por que você tem adesivado na maior parede da Oxygen, proibida a entrada das pessoas perfeitas? Porque se algum dia alguém se esquecer que esse lugar é proibido a entrada de pessoas perfeitas e não erguer a placa, nas paredes estarão escritas, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Agora, se você é um dos nossos convidados especiais e você é perfeito, por favor procure outra igreja, porque aqui não é seu lugar. Nós não queremos que você faça parte dessa comunidade. Se você tem uma vida de maus hábitos, relacionamentos quebrados, pecados em uma vida talvez desordenada, maus hábitos na sua vida, você precisa saber que a igreja é um hospital para pessoas doentes e não um hotel para um desfile de santidade e espiritualidade.
Tem muitas igrejas que mais parecem um hotel de desfile de espiritualidade, onde desfila quem é santo, anda pelas primeiras fileiras, senta perto do pastor, abraça o pastor. Aqui não. Eu quero que os piores pecadores abracem-me, ande perto de mim e fala: pastor, eu te amo. E eu vou virar para essa pessoa e falar assim: eu também te amo. Quando nós começamos a Oxygen, nós éramos criticados por sentar com os pés virados. Era o termo que eles usavam. Ah, você vai oxigenar agora? Quando alguém decidia vir para a nossa igreja e falar: você vai oxigenar agora? Pois é, meu filho, oxigena mesmo, que aqui a gente transforma tudo. Vocês andam agora com os pés virados, não porque eu vi o pastor sentado tomando um café com aquele, você viu? Pois é, e eu fazia, como eu sou intencional, eu fazia questão de sentar, tomar café com os piores pecadores, sentava num bar, ele estava tomando a cerveja, filho, está tudo bem, toma sua cerveja, não tem problema, pastor, não tem problema, continue tomando sua cerveja, vamos conversar sobre Jesus. E hoje a nossa casa está como está, transformando pessoas e mudando a história de nações inteiras. Por isso que nós pensamos dessa forma. A igreja é um lugar onde as pessoas se aproximam para serem curadas e restauradas e não criticadas e julgadas. Todos os dias, todos nós estamos nos esforçando para alcançar o nosso alvo, o nosso rabino, o nosso mestre, que é quem? Jesus. Ele, as pessoas sempre criticam outras igrejas quando a pessoa erra. Na verdade, elas não entendem que quando você ouve alguém falando de alguém que pecou, que errou, está na sua igreja, não compartilhe da crítica, diga então: ela está no lugar certo. Uma vez uma pessoa se aproximou de mim e disse: pastor, o senhor me desculpa abordar o senhor assim, eu não sou nem da sua igreja, mas o senhor conhece fulano? Eu falei: conheço sim, faz parte da nossa casa. Hoje a maioria dos membros eu não conheço porque é bastante gente. Às vezes eu conheço você pelo rosto, tá? Então se você levantar minha mão, eu vou levantar e vou te cumprimentar, só se eu realmente não te conhecer. E aí ele perguntou e falou assim: pastor, então, aconteceu uma situação chata, não foi nem comigo, foi com uma fulana de tal, aconteceu isso, essa pessoa errou, fez isso, e está lá na sua igreja. Eu olhei assim e falei assim: e era para ela estar em outro lugar? Ele falou: não entendi, é que o senhor é um homem tão sério com a palavra. Eu falei: por isso mesmo, eu sou comprometido com o evangelho de Jesus, é o melhor lugar que ela poderia estar. Aí começaram a falar na cidade que nós tínhamos um lugar para fumantes na nossa igreja. Não, porque lá na igreja do pastor Claudinei tem uma placa escrita assim: para fumantes. E aí espalharam nas redes sociais isso. Aí me mandaram mensagem me perguntando: pastor, é verdade que lá na sua igreja tem lugar para fumante? Eu falei: claro, tem lugar para fumante, para o mentiroso, para o adúltero, para todos os pecadores, inclusive para mim e para você. Gente, vocês não têm que andar na pilha dessas críticas, entendeu? Vocês têm que saber como responder. Ou seja, se você deseja crescer, você está no lugar certo. Agora, se você quer encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre nela não, senão você vai estragar ela. Colossenses 3,12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Gente, eu não sei se você sabe, mas hoje está uma moda, e eu acredito nisso, ok? De brand de imagem. Eu já fiz consultoria de imagens e recomendo que você faça. É interessante, tem livros que falam como você deve se vestir para uma reunião de negócio, como você deve se vestir quando você quer vender alguma coisa, como você deve se vestir quando você quer namorar. Tem esse tipo de coisa, esse tipo de livro. E quando você olha para a Bíblia, ele está dizendo o seguinte: olha, se você quiser ser bem sucedido numa igreja, vistam-se, é isso que ele está falando, do quê? De profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui nós oferecemos uma atmosfera de acolhimento e aceitação, e isso tem tudo a ver com a graça de Deus, com segundas oportunidades, porque Ele acredita em você. Se Ele acredita em você, por que eu não acreditaria? Tem um versículo que eu acho incrível, Romanos 15:7, diz assim, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma, como quem? Como Cristo os aceitou, a fim de que vocês, o quê? Glorifiquem a Deus. Posso te fazer uma pergunta? Eu gosto de fazer pergunta.
como Deus te aceitou. Pense um instante. Entre todos, você era o mais perfeito, você era o mais erudito, sem defeito, sem falha, não havia nada que te condenasse. Provavelmente não, né? Provavelmente você deve estar falando, nossa, eu era o pior. Sabe, se você quer descobrir como glorificar a Deus, Ele diz, em seu dia a dia, aceite uns aos outros, como Cristo te aceitou. Não é como alguém te aceitou, não é como o pastor te aceitou. Aceite como Cristo te aceitou. Imperfeito, Ele te amou e acreditou em você. E uma das formas que você pode demonstrar isso às pessoas é como? É simplesmente sorrindo para elas. É dando um abraço no final de semana, dizendo a elas o quanto elas são perdoadas, o quanto elas são livres. E esse gesto pode mudar a vida de alguém. Talvez você não sabe como foi a semana dela. Por isso que nós amamos, nossos voluntários amam sorrir quando você está chegando e diga, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Você nem conhece a pessoa e fala, nossa, mas essa igreja é diferente. É porque nós queremos que você se sinta amado e acolhido. Por isso nós temos um tempo de conexão em nossas reuniões, que faz parte da nossa adoração a Deus, é quando você abraça alguém. Abraçar alguém faz bem para ela. Pessoas entram aqui a cada final de semana que você não tem ideia do que elas passaram durante a semana. Agora, se você deseja ser como Jesus, dê um olhar para essa pessoa. Olhe para ela, nos olhos dela. Sorri, dê uma palavra e cumprimente ela, mesmo que você não a conheça. O maior exemplo para mim que eu poderia pensar, cara, que exemplo que eu posso dar de alguém que consegue conversar e cumprimentar as pessoas sem conhecer? É o Pedro Marco. Muitos de vocês já devem ter visto ele. Hoje ele está diferente, está com mais cabelo, está cabeludo. Eu estou achando que ele está achando, pegou a unção de Sansão. Ele está ali. Olha aí. Dá um grito aí, Vi. Olha lá. Ele está sem bigode também. E eu estou achando que ele está se reinventando. Eu estou até pensando nisso, seriamente. Esse cara um dia, nós estávamos conversando, faz parte da nossa liderança da igreja. E aí nós estávamos no estacionamento da igreja, conversando sobre o crescimento da igreja, o que a gente ia fazer, a gente estava pensando se ia construir, se não ia. E a gente estava andando na calçada, ele vai lembrar desse dia, para um carro do nada, para do nada, e começa, e aí, beleza? Ele, beleza, e aí, tudo bem? Falou, rapaz, tudo bem, e aí, como é que vai a família? Falou, vai bem, graças a Deus, e os filhos? Rapaz, estão bem, só crescendo, né? E aí, rapaz, a gente precisa conversar. Ele falou, pois é, rapaz, vamos marcar, vai lá em casa. Vamos almoçar, conversar e tal. E eles começaram a bater maior papo. Não, é que eu preciso fechar uns negócios com você. Eu falei, fechou. Ele falou, fechou, tudo bem, vamos fechar sim. Rapaz, bateram maior papo. E eu ali, quieto, né? Não conheço ninguém, estou conversando ali com o Pedro. Terminou a conversa, ele vira para mim e falou, rapaz, não tenho a mínima ideia de quem seja essa pessoa. Aí eu viro para ele e falo assim, rapaz, mas você convidou para ir para sua casa. Ele falou, não, provavelmente ele conhece meu irmão que é gêmeo. Então eu já fecho o negócio mesmo para ele, eu já ajudo meu irmão nos negócios. Ele é assim. Parabéns, Pedro, você é um exemplo de pessoas que acolhem as pessoas, viu? Você pode dar um aplauso a Jesus pela vida dele? E em 7 anos que nós caminhamos juntos, eu nunca vi ele abatido ou triste. Ele sempre está sorrindo, ele sempre está alegre. Isso quer dizer que ele não tem problema? Obviamente que não. Mas ele sabe que o Redentor dele vive, que aquele que guia a vida dele ainda está sentado no trono e acredita nele e nas pessoas. E sabe o que você veio fazer aqui hoje? Ouvir apenas uma palavra: Jesus ainda acredita em você. Ele acredita ainda em você. Quando Jesus encontrava as pessoas, ele olhava as pessoas nos olhos e dizia, eu me importo com você. Dava uma palavra de encorajamento, curava elas, tocava as pessoas. Você sabia que a sua pele, ela foi criada para ser tocada? E aqui eu não estou falando no sentido sexual, eu estou falando no sentido do toque físico mesmo. Eu não sei se você sabe, mas foi provado cientificamente que um bebê, que ele não tem a sua pele acariciada, o seu cérebro não se desenvolve como deveria. Somente o fato de abraçar as pessoas, você está cumprindo com um dos aspectos da graça. A graça, ela é tão contagiante, que assim que eu recebo ela, eu quero compartilhar ela. Por que você recebeu tantos convites da pessoa que estava aqui? Porque ela recebeu a graça. É impossível alguém ser alcançado pela graça e ela não compartilhar a graça.
Falei hoje com um dos nossos voluntários, ele estava falando, rapaz, estou achando que eu estou meio apagado, e eu disse para ele, cara, você não está apagado, porque eu estava ouvindo a história dele, e eu disse assim, eu nunca vi alguém apagado a sua fé, compartilhando o Evangelho de Jesus, como você está compartilhando. Isso é o que o diabo quer que você acredite, que você está apagado, mas Jesus veio aqui hoje para te dizer, eu acredito em você, eu te uso, você é meu, e nada vai te tirar das minhas mãos. Eu preciso que você entenda essa verdade. Sabe, a graça é contagiante. A mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Jesus, ela sai e anuncia para a cidade inteira, faz a cidade inteira vir ouvir a mensagem de Jesus, porque é contagiante, é como um faminto levando as pessoas a um lugar que tem alimento. Jesus acreditava tanto naqueles discípulos, que mesmo eles falhando, errando, Jesus olha para eles, nos olhos deles, e diz, eu acredito em você. Olha o que ele diz em João 14, 12 ao 14, mesmo eles falhando, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu os farei. Isso não é incrível? Terceira coisa, ele espera algo de você. O que ele espera? João 15, 16, ele continua, vocês não me escolheram, mas eu escolhi, e designei vocês para que deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. O que ele espera de mim e de você então, mesmo sendo falho? Dar frutos. Em muitas igrejas, o Evangelho é enfatizado apenas na área do intelecto. Não, porque aqui a nossa fé é racional, você tem que ser inteligente, pai, tem aqueles sermões super CDF, tá? E com termos teológicos e assim por diante. Outras enfatizam que o Evangelho tem que ser no coração, que é as suas emoções. Então ele tem que ter emoções, tem que ter sobrenatural e tal e assim por diante. A Oxygen, nós acreditamos, nós queremos que o Evangelho passe pelo seu intelecto de forma racional, faça sentido para você, depois desça para o seu coração e você sinta o poder transformador do Espírito Santo na sua vida. E isso que te faz sentir, chegue às suas mãos, que leva a alcançar outras pessoas em ação. Você pratique o que você ouviu. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte, 1:22, sejam ouvintes da pregação, não é isso? Seja o quê? Diga bem forte, praticantes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quem apenas ouve e não pratica está enganando quem? O pastor? A si mesmo. Tiago 4,17 diz assim, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não adianta você saber o que é preciso fazer e não fazer, porque isso é pecado. Precisamos praticar a palavra. Muitas igrejas pregam apenas conhecimento, informações e querem que você creia na Bíblia, porém as pessoas não sabem como praticar a Bíblia. Gente, por que você vai num dentista? Se você está com o dente doendo, você vai no dentista para quê? Para bater um papo? Para ele falar como é que funciona a sua mandíbula, os seus ossos, como é que nasce. Eu vou explicar por que está acontecendo isso. Tem um negócio chamado cárie. Você perdeu, você não escovou os dentes. Você quer ouvir isso? Não. Você quer que ele resolva o seu problema, sim ou não? E depois ele quer que você quer que ele diga quais são os próximos passos para você não voltar a ter aquela dor. Quando as pessoas vêm à igreja, elas não querem muitas informações, elas querem resolver os problemas delas através da palavra de Deus e como torná-la prática no dia a dia. E é isso que a Oxygen propõe, uma prática diária. É muito mais do que saber a Bíblia, é muito mais do que crer. Tem algo que preciso fazer e experimentar, a transformação. Jesus estava prestes a subir aos céus. E aí, em Mateus capítulo 28, 20, olha o que ele diz, ensinando-os, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando eles a o quê? A obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Na versão da Oxygen ele está dizendo, ensine eles a praticarem o que eu ensinei. Existe um lema que nós levamos aqui na Oxygen, que é o seguinte, eu só creio nas partes da Bíblia que eu pratico. Vamos repetir isso? 1, 2, 3. Eu só creio na Bíblia. Vamos lá? Só creio nas partes da Bíblia
que eu pratico. Você crê que você deve perdoar alguém, que isso faz bem para você? Sim ou não? Sim. E por que você não perdoa? Porque você não crê. Você crê que Deus abençoa quem é dizimista? Sim. Por que você não é? Porque você não crê. Por que você acredita que compartilhar o evangelho com outras pessoas irá transformar a vida delas, vai fazer bem para elas? Sim, eu acredito. E por que você não faz? Porque você não acredita. Porque eu só pratico aquilo que eu acredito. Você não toma um remédio se você não acredita que ele funciona para você, sim ou não? Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Enganamos a nós mesmos quando nós pensamos que nós estamos crescendo, só porque estamos ouvindo uma mensagem todos os domingos. Quando nós acreditamos, mas pastor, eu venho na igreja todos os domingos. Ouvir não é o suficiente, ler não é o suficiente, praticar é necessário. Só aí você vai começar a crescer de verdade. Se eu ler um livro sobre saúde, me torna saudável? Eu tenho que praticar. Não é verdade? Eu ler um livro sobre alta performance, me torna em alguém de resultados excepcionais? Não. Ouvir não é suficiente, ler não é suficiente, mas praticar é necessário. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Sempre que Jesus terminava de ensinar algo, ele dizia, vá e faça o mesmo. Ele estava dizendo em outras palavras, vai e pratica. Quando falamos sobre crescimento espiritual, muitas pessoas acreditam que é algo místico, espiritual, que ela vai vir, ela de repente ela vai se tornar um anjo. Não vai se irritar mais. Pastor, eu não sou mais falho. Não tenho mais nenhum pecado. Meu rosto resplandece como o sol. Estou andando na rua, quase que levitando, nem ando mais, pastor. Ela acha que é isso. Ela não entende que é uma prática diária. Por exemplo, quando você vai numa academia. Quando você vai numa academia, você começa com um treino básico, sim ou não? Começa lá com aquele pezinho. Famoso pezinho. Rapaz, quando eu começava na academia, eu não gostava desses pezinhos. Eu queria pegar logo o mais pesado. Mas não dá. Não é? Aí você vai. Não é? Ou, não é? E aí, de repente, você tem que fazer o quê? Pegar um mais pesado e começar a exercitar. E assim você vai evoluindo. Quem está me entendendo? A mesma coisa é na vida espiritual. Agora, trazendo uma prática para a nossa vida espiritual. Se eu quero trabalhar um músculo que está fraco, o bíceps. Não, eu preciso trabalhar o meu bíceps. Ok, muito bem. Você vai na academia hoje trabalhar o bíceps? Sim. Aí eu chego lá e começo a fazer um long press. Começo a trabalhar a minha perna. Eu vou trabalhar meu bíceps. O que você faz quando você tem um músculo com problema? Trabalha ele. Se você tem um problema em alguma área da sua vida, qual que você tem que trabalhar? Tem gente que não tem paciência. O que ela faz? Eu sou impaciente. Eu fujo de problemas. Filho, se você tem falta de paciência, qual é o músculo que você tem que exercitar? Domínio próprio. Tem alguém aqui hoje me ouvindo ou eu estou pregando sozinho? Se eu tenho falta de fé, eu tenho que me expor em situações de crer um pouco mais. Eu não preciso crer que eu vou andar sobre as águas, mas eu posso crer, por exemplo, que eu vou ganhar um abraço do Tiago, porque ele agora está famoso. Vou crer. Creia em algo mais simples, que está mais próximo a você. Creia em algo mais, depois você começa a esticar a sua fé. Quem está me entendendo? Então, se eu não tenho paciência, eu tenho que exercitar a minha paciência. Se eu tenho dificuldade em perdoar, o que eu devo fazer? Perdoar. Porque quanto mais eu perdoo, mais eu crio a prática do perdão. Não fique hesitando, não fique, exercite. Pastor, como que eu faço isso de forma prática? Estude sobre o assunto. Se você tem falta de paciência, pega lá no YouTube, digita lá, palestra sobre domínio próprio, palestra sobre paciência, começa a devorar esse assunto. Problema com ira, digita, estuda, pegue livros sobre
domínio próprio, pegue livros sobre esse assunto, comece a estudar. Não, esse ano, cara, eu vou me tornar alguém paciente. Foca nisso e começa a treinar. Você não precisa ser perfeito, você só precisa treinar. Quem está me entendendo? Foca naquilo que você precisa mudar. Sabe, a primeira vez que eu entendi isso, mudou a minha história. Se exponha em coisas práticas. Hebreus 6:1, portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Há um crescimento espiritual instantâneo. Não há crescimento espiritual instantâneo. É um processo gradual, um desenvolvimento. Em outras palavras, o que esse texto está querendo dizer é, portanto, deixemos de pensar como meninos. E vamos avançando. Você não pode permanecer onde você iniciou. Um bebê precisa crescer. E a primeira coisa que um bebê faz não é sair correndo. Ele aprende a dormir. As mamães com os bebês, digam amém, em nome de Jesus. Se o seu bebê ainda está dormindo em horários errados, eu profetizo que ele vai aprender a dormir no horário certo e o papai e a mamãe vão dormir a noite toda, amém? Sabe, você precisa entender isso, mas antes do bebê, escute, antes do bebê, depois dar os primeiros passos, ele aprende a sentar, a comer, a engatinhar, depois ele aprende a andar. Deixa eu contar algo para você, a primeira vez que eu vi, eu fui tentar acender um forno. Por que você está rindo? Já tem gente que já viu a cena na cabeça, é a mente mexicana, igual a minha. Já viu lá na frente o que aconteceu. Primeira vez que eu fui acender um forno, abri o forno, liguei o gás e esqueci de pegar o fósforo. Fui procurar o fósforo, achei o fósforo. Cheguei no fósforo, acendi e coloquei. O que fez? Obrigado pelo efeito especial de Steven Spielberg. Vamos de novo? Cara, sapecou meus braços inteiros, as sobrancelhas e uns pedaços do cabelo. Pensa num susto. Nunca mais eu chego na boca desse inferno. O que aconteceu? A solução era eu nunca mais chegar ali para acender? Não, ver outras pessoas fazendo. Como faz? Depois faço com alguém perto. Acende o fósforo e liga. Quem está entendendo? Está entendendo o que Jesus está querendo dizer para você, o que você faz na sua vida? Você precisa de um adulto espiritual, maduro espiritual, para acompanhar você. Um bebê, antes dele aprender a dormir e a comer, ele precisa de um adulto do lado dele. Por isso nós incentivamos você a ter parceiros em nossa casa. Entendeu? Nós queremos que você cresça intencionalmente. O primeiro passo nosso aqui é que você vá para um gol. O que é gol? Grupo de oxigênio, que é onde você cria relacionamento com a nossa igreja. Você está lá, depois você tem uma sala chamada Descobrindo o Seu Propósito. Depois você tem o Descobrindo a Oxygen. Depois você tem o Descobrindo a Bíblia. E assim por diante. Você vai crescendo. E depois o que você faz? Compartilha a novidade com outros. Não faça como um membro. Quem aqui conhece o pastor Sidney? O pastor da Oxygen de Londrina. Pronto, vou contar um segredo dele que eu falei que eu ia contar. Eu não sei, o José Paglione está aqui? Ele veio hoje? Pronto, está ali. Meu filho, dá um grito que os irmãos sabem que você está aí. Amém, aí, pronto. Diga um amém bem forte, amém. Ah lá, ele está ali, ó. Aconteceu com ele. Esse rapaz jogava basquete com o pastor Sidney. Ele, o Jorge, que está aí também. O time dele. E o Sidney falou assim, eu vou evangelizar o meu time de basquete. Vai todo mundo se converter. E ele começou a orar. E um dia lá no basquete e tal, alguns começaram a conhecer Jesus. Começou a ser incrível. Mas o Paglione não tinha ido para a igreja ainda. Não era muito chegado não. E um dia no basquete ele escorregou, bateu a cabeça e perdeu a memória. Deu um apagão. Não lembrava quem eram as coisas direitas, as pessoas, ele lembrava do Sidney, lembrava do Jorge, mas não sabia muito bem o que era, tal. Sabe o que o Sidney fez? Chegou, filho, vem cá. Você vai na igreja comigo todo final de semana. É sério, vem cá comigo. Eu vou passar na sua casa e você vai comigo. E assim foi. Sabe qual é o problema? Ele recuperou a memória. Mas ele está na igreja até hoje. Foi assim ou não foi, Paglione? Você pode dar um aplauso a Jesus pela vida do pastor Sidney, pela vida deles? Todos estão na igreja. Você não precisa usar a estratégia do pastor Sidney, né? Não vai dar uma pancada na cabeça de alguém aí. É dizer, eu amo Jesus, mas eu preciso de uma família espiritual.
Sabe, você não conseguirá andar sozinho, não ande sozinho. Hebreus 13:17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, porque eles têm cuidado de vocês e eles devem prestar conta de vocês. Aqui é um versículo mais assustador da Bíblia para mim. É o versículo que um dia eu e todos os pastores e líderes da Oxygen teremos que dar conta do crescimento espiritual de vocês a Deus. Se você diz: eu farei dessa casa aqui a minha casa, eu gostei dessa família espiritual, vou fazer dos pastores Claudinei Mares, dos demais pastores, essa casa será a minha casa espiritual e serão os meus pastores. Nós teremos que dar conta do seu crescimento espiritual a Deus. Agora, se você não quer fazer parte dessa igreja, só assiste aos domingos e vai embora, se não se envolve como voluntário do ministério, se você não frequenta um dos nossos gols, se não está comprometido com a nossa casa, eu não sou responsável pelo seu crescimento espiritual, está tudo bem. Você está pela sua própria conta e risco. Depois não venha chorar. Agora, se você diz: a Oxygen Church é minha casa, minha família, eles são os meus pastores, então esse é o nosso trabalho. Te ajudar a ter sucesso na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua saúde, na sua profissão, nos seus negócios. Oramos por vocês todos, a cada final de semana, a cada semana. E incentivo, se você faz dessa casa a sua casa, ore por nós também. Agora, quero finalizar dizendo qual é a diferença entre alguém que assiste aos finais de semana e um membro. É como alguém que é casado no papel, no cartório, e alguém que mora junto. E qual é a diferença dos dois? Quem mora junto não está comprometido. Por que ele não casa no papel? Porque ele está dizendo em outras palavras o seguinte: no dia que alguma coisa der errado, que eu sei que vai dar, eu te largo na mão. Por isso nós incentivamos os membros da nossa casa a se casarem. Agora, se eu estou casado com você no papel, eu estou dizendo: eu estou comprometido com você até o fim. Essa é a diferença de um membro e de um visitante. Meus filhos não chegam na minha casa e dizem assim: pai, achei a sua casa linda, sua casa está muito agradável. Não, eles desfrutam da casa. Eu chegar no mercado e encontrar um membro da nossa igreja, ele dizia assim: pastor, eu quero dizer uma coisa, eu admiro a sua igreja. Se ele diz: eu admiro a sua igreja, é porque ele não sente que a igreja é a casa dele ainda. Mas um membro nunca dirá, o membro vai dizer assim: eu sou Oxygen, até o fim, é a minha casa.